Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus e esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai ali de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso, muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Aleluia! Ele se inclina para ouvir a adoração, o louvor, a sinceridade de quem se apresenta diante dele. Quantos aqui vieram para adorar e buscar a presença de Deus? Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele se importa conosco, mesmo tão pequenos, tão falhos. E vamos cantar isso, somos libertos pelo sangue de Cristo. Ele nos alcançou, a sua graça nos sustenta. Aleluia, Jesus. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Os libertos declaram: quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Somos filhos. Em tua casa, ó
dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare em tua casa, ó Pai, nos aceita como há filhos. lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olá, amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando um tempo de meditação na palavra dentro do nosso programa de estudos bíblicos conectados com a palavra. Hoje é quarta-feira e eu quero pensar junto com você hoje sobre pessoas frutíferas seguem os padrões de Deus. Deus definiu um padrão para muitas coisas. Deus definiu um jeito para muitas coisas. Deus disse como muitas coisas devem ser feitas. E nós estamos estudando o livro de 1 Samuel e buscando frutificar com os ensinos que Samuel nos traz. E eu quero, junto com você hoje, voltar os nossos olhos, também o nosso coração, sobre os padrões de uma passagem bíblica onde Samuel e Saul estão ali avaliando uma forma de viver. Nós conseguimos olhar para o texto das Sagradas Escrituras e arrancar dali padrões para que nós possamos viver, formas que nós possamos viver, um jeito de vida que agrade a Deus. E nessa história aqui de 1 Samuel, hoje o capítulo que eu quero ver junto com vocês é o capítulo número 13, mostra alguns indícios de como nós devemos nos portar para termos uma vida que agrada a Deus dentro dos padrões que Deus definiu. Nós sabemos que existem os 10 mandamentos, nós sabemos também que existem lá depois, em Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, mas existem outras situações bíblicas que nos dão orientação da forma como viver. E hoje eu quero voltar os olhos aqui junto com você para 1 Samuel, vou ler um pequeno trecho dessa história, que a gente vai ficar passeando aqui por esse capítulo todo, mas ler um pequeno trecho dessa história só para a gente se situar onde nós estamos. O verso de número 5 diz que os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez
Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, e que o Espírito Santo nos dê direção para esse estudo dessa noite. Você está percebendo que na verdade, Saul está numa grande empreitada contra o povo filisteu. O povo filisteu está reunido, os guerreiros filisteus estão reunidos contra Saul numa grande quantidade de gente, mas isso nunca foi problema para Deus. Isso nunca foi uma dificuldade para Deus. Inúmeras vezes o povo de Israel enfrentou grandes exércitos, com pouquíssimas pessoas, com pouca gente, com números de inimigos sempre maiores que os deles, mas Deus sempre livrou, Deus sempre guardou, Deus sempre protegeu. E está aqui a primeira lição para essa noite, para mim e para você. Nunca olhe os padrões de Deus a partir dos números. Os nossos inimigos podem ser maior, mas com Deus nós somos maioria. Nunca olhe para o tamanho das suas dificuldades, por quê? Porque Deus é maior do que as nossas dificuldades. Temos que olhar para o nosso Deus e saber que Ele é grande, que Ele é poderoso e que nele reside poder, autoridade e virtude para poder vencer todos os nossos inimigos. Creia nisso e acredite nisso, porque o padrão de Deus para nós é esse: que você não olhe para a quantidade de inimigos que você tem, mas que você olhe para o Deus que está com você. Um pouquinho antes na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Moisés diante do Mar Vermelho e atrás de Moisés, Faraó e todo o seu exército. Deus não se preocupou nem com o Faraó chegando perto e nem com a dificuldade do mar. Deus disse a Moisés: Moisés, não olha nem para trás nem para frente, meu filho. Escuta a minha voz, segue o que eu vou te dizer. E Deus diz a ele: bata no mar com o seu cajado e o mar vai se abrir. E é isso que ele faz. O que eu quero despertar em você nessa noite é que Deus definiu padrões de comportamento para a gente, para algumas ações, para algumas situações, para a nossa vida. E é dessa maneira que Deus quer que eu viva, dessa maneira que Deus quer que você também viva. A primeira coisa desse texto é isso: não olhe para a quantidade dos inimigos. Deus é maior, o Deus que está conosco é maior. Segunda coisa que você percebe aqui dentro desse contexto desse texto também, é que no meio de toda essa situação, o povo já havia sido dominado pelo medo. E esse domínio do medo chega também na vida de Saul. Saul também passa a ser dominado pelo medo. O povo estava com medo dos filisteus. Saul estava com medo de que os seus soldados o deixassem sozinho naquela batalha. E uma segunda lição para mim e para você nessa noite é o seguinte: nós não devemos viver debaixo de medo. Não, nós devemos viver debaixo de confiança em Deus. 1 de João, no capítulo 4, verso 18, diz lá que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amor está ligado à confiança, amor está ligado à certeza, amor está ligado a você esperar em alguém, a você entregar o seu coração a alguém. E se nós estamos acreditando em Deus, confiando em Deus, não é só ter medo de Deus, é medo das situações. O amor de Deus em nós nos preenche a ponto de nós não tememos mais as situações que causam a nós comumente medo. Nós não temos medo de ser desamparados porque sabemos que Deus nunca desampara. Não temos medo de estar sozinhos porque sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Eu ia para uma outra cidade outro dia aqui, interior de São Paulo, e comentei com um parente meu, e ele disse assim, mas você vai sozinho, pegar a estrada sozinho? Eu respondi de pronto assim: o crente nunca está sozinho. Eu nunca estou sozinho. Não é errado você entender verdades bíblicas e incorporar elas ao seu coração, fazer com que elas conduzam a sua vida, fazer disso um padrão para você, um padrão de Deus, de saber que o crente não deve temer nada e nem ninguém, porque Deus sempre está ao seu lado, Deus está com ele. Deus não nos deu esse espírito de covardia, de medo, não. Deus nos deu um espírito de ousadia. É isso que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu não dei a vocês um espírito de medo. Não, ele diz que deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação, um espírito perfeito. Nós precisamos disso, nós precisamos viver essa verdade para a nossa vida.
Senão nós vamos ser conduzidos pelo medo. Hoje, se você assistir TV demais, toma cuidado também com isso, você vai sempre ter medo. Medo de ficar na porta do seu condomínio, medo de ficar dentro do seu carro, medo de ir ao mercado a pé, medo de fazer qualquer coisa que não esteja uma proteção de um segurança, de um vigia, de um vigilante, de muros. Nós vivemos debaixo do medo e Deus não quer isso para nós. Nós não precisamos temer um outro governo no Brasil, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não devemos ter medo, na verdade, de nada e nem de ninguém, porque o nosso Deus é quem está nos guardando, nos protegendo e nos dando vitória. Eu não quero também te incitar agora também, com essa palavra, a você fazer coisas que são coisas impensadas, coisas que não têm sentido nenhum, coisas de gente sem noção, não é isso. Mas os medos que querem nos paralisar, os medos que querem nos travar, o medo que quer fazer com que a gente quebre os princípios, quebre os valores, como Saul está fazendo aqui. O texto diz que por conta do medo, ele quebra um princípio de Deus. Por conta do medo, nós podemos estar quebrando o princípio de Deus, porque uma das formas com que Deus age em nós é falando aos nossos ouvidos, ministrando nosso coração. E geralmente o que Deus propõe para a gente são coisas que ultrapassam, num sentido geral, a nossa capacitação. E se ultrapassa a nossa capacitação, nos leva para uma região onde nós não estamos tão confortáveis assim. E junto com essa região de desconforto, o que vem? Vem o sentimento do medo. O sentimento do medo para te paralisar, para te fazer parar. Nessa noite eu quero ministrar o seu coração para que no nome de Jesus, mesmo que o Espírito Santo te leve ao deserto, no deserto você vai ser abençoado. Se o Espírito de Deus te conduziu até uma região fora da sua zona de conforto, num lugar talvez um pouco mais difícil de você estar, com limitações, é ali que Deus vai te capacitar, é ali que Deus vai te abençoar, é ali que Deus vai agir. Você não pode viver sobre a pressão do medo, conduzido sobre o medo, porque Deus quer que do seu coração seja arrancado o medo e seja colocado nele confiança e confiança de Deus. Então toma cuidado, porque senão a gente passa a viver debaixo do padrão do medo e não debaixo do padrão de Deus. O medo é limitador, o medo para, o medo não deixa que a gente avance, o medo faz com que a gente tome decisões erradas, decisões que vão nos levar ao fracasso, decisões que serão completamente contrárias à vontade de Deus. É isso que está acontecendo aqui com Samuel. Aqui, por causa do medo, ele diz que ele se sentiu obrigado a fazer algo que não era para fazer. E esse é o terceiro padrão de comportamento de pessoas que não estão seguindo o padrão de Deus. Primeiro, ele olha para as quantidades, para os números. Segundo, ele olha para o medo mais do que para Deus. Terceiro, ele olha para a pressão mais do que para Deus. Olha o que o texto diz aqui, no verso de número 11. Samuel pergunta para ele, o que você fez? Ele fala o seguinte, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que Samuel não tinha chegado no prazo que ele estabeleceu, e os filisteus estavam reunidos em Miquimás, percebe que é um conjunto de situações que estão agindo dentro de Saul, um conjunto de situações agindo dentro dele. Quando percebi tudo isso, verso 12, pensei, agora os filisteus, ele pensou, não era uma situação real, ele pensou, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. As pressões ao redor de Saul dominaram o coração dele. Não eram fatos reais, eram as pressões ao redor. Samuel não havia chegado no prazo estabelecido. Na verdade, Samuel não havia chegado na hora que Saul achou que ele tinha que chegar. Porque passou-se alguns instantes após Saul oferecer o holocausto, o sacrifício, Samuel chegou. Então, assim, não era no tempo exato de Samuel, mas era no tempo exato ainda da coisa acontecer. Não é que Samuel chegou depois de 4, 5 dias, depois de uma semana. Não, no mesmo dia, horas depois, talvez minutos depois que Saul ofereceu o sacrifício, Samuel chegou. Mas ele estava pressionado. Como a gente vive debaixo de pressão, toma decisões debaixo de pressão, fala coisas debaixo de pressão, faz com que o inimigo se torne maior, com que a situação se torne maior, porque estamos debaixo de pressão e nós não precisamos viver isso em nossas vidas. Deus não quer que você viva pressionado, não podemos caminhar por isso. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 23.
Vai aparecer na sua tela aí. É o Paulo dizendo o seguinte: pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas volta no 22, por favor. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Aí vem o 23 e o 24, por favor. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo tinha uma pressão também dentro, um desejo dentro dele, uma vontade dentro dele. Ao redor dele tinham gente perseguindo, você conhece a história do apóstolo Paulo. Ao redor dele tinham pessoas perseguindo ele, ao redor dele tinham irmãos compatriotas querendo matar, ao redor dele tinha gente chamando ele de doido, de louco, porque ele pregava o evangelho, ao redor dele tinham lutas, dificuldades. Depois você lê a carta aos Coríntios, você vai perceber tudo que o apóstolo Paulo enfrentou na sua jornada. Todas as coisas o pressionavam, e dentro dele tinha a pressão de querer estar com Cristo, entregar a vida de uma vez e ir morar com Cristo. Mas ele diz: não, a pressão me levava a esse sentimento, mas eu, por consciência, prefiro estar com vocês e ajudar vocês. Existem sempre dois caminhos, um que é a pressão, um que as situações ao nosso redor vai nos levar, e outra que a nossa consciência em Deus, a nossa certeza daquilo que Deus quer para a gente, vai nos direcionar. Com certeza absoluta eu posso te dizer, Deus não queria que Saul sacrificasse aquele holocausto em sacrifício a ele. Deus queria que ele lidasse com aquela pressão. Deus queria que ele mandasse os soldados se acalmarem. Deus queria que ele sentasse na sua cadeira e esperasse Samuel chegar. E se Samuel chegasse atrasado, que não seria o caso, Saul talvez pudesse falar para ele alguma coisa, uma repreensão, uma pergunta, mas que pudesse confiar em Deus. Meu querido, as pressões também muitas vezes são teste de Deus para nós. Às vezes nos sentimos pressionados por alguma situação, que temos que dar resposta, que temos que dar uma solução, que temos que tomar uma postura e uma atitude, mas muitas vezes é um teste de Deus para nós, para ver se a gente realmente está crendo, está acreditando, está confiando, para a gente não ter a rédea da vida nas nossas mãos. Deus vai fazendo testes dessa maneira. As pressões ao redor, elas têm que ser lidadas com fé, com confiança, com certeza do nosso coração. Saul cedeu a todas as pressões e por isso quebrou um padrão de Deus. As pressões não devem ser o fator da nossa decisão. As pressões não devem conduzir as nossas ações. Pelo contrário, as nossas ações são conduzidas por aquilo que Deus nos diz, pela palavra de Deus e pelos padrões que Deus já definiu para a minha vida e para a sua vida. Isso é uma outra faceta que o texto nos mostra sobre como viver. E aí você percebe nesse mesmo trecho da história de que Saul ele quebra um próximo princípio dos padrões de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está muito preocupado que cada posição seja guardada. Deus está muito preocupado que ninguém que foi chamado para ser rei interfira no trabalho sacerdotal. E ninguém que foi chamado para ser um sacerdote interfira nos trabalhos do rei. Dentro do reino de Deus, é um reino onde aquilo que você foi chamado deve ser respeitado e você não deve, segundo os padrões de Deus, interferir no chamado do outro. No chamado do outro. E é isso que está acontecendo aqui. Abre comigo a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 23, no verso de número 6. 2 Crônicas 23, 6. Vai aparecer na sua tela também. É uma explicação aí, mas só para você entender. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Não é só ser da tribo de Levi, não é só fazer parte desse grupo, mas tinha que estar em serviço. Esses podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Não era qualquer israelita, por fazer parte do povo de Deus, que poderia entrar no templo, que poderia oferecer um holocausto, que poderia fazer a limpeza do espaço sagrado, que poderia acender as velas ou trocar os pães da propiciação. Não, Deus definiu alguma coisa para isso. Deus definiu a forma de fazer isso, quem faria isso, quando faria isso. Quando Saul pega o holocausto, mesmo ele sendo o rei de Israel, a pessoa com maior autoridade, a pessoa que Deus havia escolhido para aquela função, quando ele toma isso para ele está quebrando um padrão de Deus.
Meu querido, amado irmão, quantas vezes nós não quebramos padrões de Deus dentro da nossa casa? Quando você, homem que está me ouvindo aí, não exerce o sacerdócio dentro da sua casa, você está quebrando um padrão de Deus. Quando você, minha irmã, toma o lugar do seu marido no sacerdócio do lar, você está quebrando um padrão de Deus. Quando eu fui ungido a algo, mas estou tentando tomar conta e ocupar o espaço para qual eu não fui ungido, Deus não falou comigo, não ministrou meu coração, eu estou quebrando um padrão de Deus. Querido, nós vivemos de padrão, E quando alguma coisa foge do padrão, numa linha de produção de uma fábrica é assim que funciona. Eles têm um padrão de produto. E quando uma coisa foge do padrão, ela é colocada junto com as coisas que estão com baixa qualidade, que estão fora do padrão de qualidade. E nós não queremos coisas fora do padrão de qualidade. Por isso, muitas vezes, nós vemos igrejas com situações complicadas porque elas querem se envolver com algumas questões, com algumas situações que não dizem respeito à igreja. E aí foge do padrão, e quando foge do padrão, entra para um grupo de baixa qualidade. E nós não queremos, com certeza, isso para as nossas vidas. Nós não queremos isso para a gente. E aí você vai encontrar, dentro desse contexto aqui, toda a resposta de Deus. No verso 13, você vai encontrar a resposta de Samuel para Saul. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, Samuel, olha, Saul, você agiu como um tolo. Você agiu como um tolo porque você desobedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, seguido os padrões, você seria rei de Israel. Na verdade, o seu reinado se estenderia sobre Israel para sempre. Para sempre. Quando nós quebramos os padrões de Deus, alguma coisa é quebrada em nós. Tem uma frase, e você pode anotar essa frase, que ela é muito emblemática e poderosa. Ela diz o seguinte: quando você quebra os padrões de Deus, os padrões de Deus te quebram. Se você quebra princípios, princípios te quebram. Se você quebra padrão, o padrão te quebra. Não tem jeito, não tem outra forma de ser bacana para dizer isso. Se você está quebrando padrões, isso volta para você, como ensina Gálatas 6,7, volta para você, quebrando você, porque você está quebrando os padrões de Deus. Não viva dessa maneira. Deus definiu um padrão, não quero que você viva olhando para os números, quero que você olhe para Deus, não quero que você viva olhando para os medos, olhe para o Deus que arrancou do seu coração o medo, não viva debaixo das pressões, porque as pressões não devem definir as suas ações, é Deus e a palavra e o Espírito que definem as nossas ações. E por fim, não sejamos tolos de acreditar que podemos quebrar os padrões de Deus e continuar tudo bem. Não sejamos tolos de pensar que vamos quebrar aquilo que Deus definiu para ser a melhor maneira de fazer, de ser, de existir, e isso vai continuar mantendo a nossa vida em tranquilidade. Meu amado irmão, que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. Se nós temos quebrado padrões de Deus na nossa vida, que nós possamos nos colocar diante dele e pedir perdão, clamar por misericórdia e pedir a ajuda de Deus. Mas que hoje, ainda hoje, nós possamos consertar as coisas que nós estamos encaminhando por conta de medo, de pressão, de tolice ou de olhar demais para o nosso inimigo e não para Deus. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Quero que você feche seus olhos, que eu quero orar junto com você. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa presença, Pai. Nos ajuda, Senhor. Como é fácil quebrar padrões, Pai Santo. Mas eu sei que a paga dessa quebra de padrões, Deus, ela é muito cruel, Senhor. Nós não estamos dispostos a pagar esse preço, Deus. Então nos ajuda a observar a Tua palavra, nos ajuda a observar aquilo que o Senhor definiu, nos ajuda a entrar por esse caminho, Senhor, de obediência irrestrita àquilo que é a Tua vontade. Por mais que o nosso ímpeto, Deus, queira fazer, por mais que nós queiramos, Pai Santo, colocar a mão em algo que não é para a gente, que o Senhor não permita, agindo em nossa vida, falando conosco e ministrando nosso coração, Pai. Te louvo também por essa noite, peço que cada irmão e irmã, cada um que está conosco conectado nessa noite aqui, seja abençoado pela Tua presença e também por essa palavra que foi compartilhada. Fala ao coração do Teu filho, continua falando ao coração dos Teus filhos, Pai Santo, para que o nome do Senhor venha a ser sempre exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, quarta-feira que vem, estamos juntos novamente, tá bom? Que Deus te fortaleça, um forte abraço para ti, uma noite abençoada. Fiquem na paz do Senhor.
Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que de repente a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso. Daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né? Como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe, como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero
te abençoar agora, no nome de Jesus Cristo, e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí, e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal, e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história, no nome de Jesus Cristo. Tão feliz a minha vida, quando no céu eu chegar. Ei! Aleluia, 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 o choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos, enxugará. Lá sempre haverá. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele, e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.